Urgente, o Cazaquistão passou a perna no Putin. As armas russas foram parar na Ucrânia? Choque, Flamingo sobre Moscou. Os drones Barv e Leite desmontaram tudo em pedaços. Alvos gordos na Crimeia e em Berdiansk. Isso você precisa ver. Putin foi pego sob ataque, nem a proteção tripla salvou. Vazaram na internet onde o ditador realmente está se escondendo. Pokrovsk local, os soldados ousados do vídeo foram encontrar o Kobzon. Vingança dura das forças armadas da Ucrânia. Os parceiros aprovaram. Uma nova onda de ajuda começou. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Hutzkel e vamos começar. Urgente, o Cazaquistão decidiu se vingar da Rússia. Todo mundo tá em choque. Tokayev está no centro de um escândalo envolvendo armas russas para a Ucrânia. Um ex-alto funcionário romeno revelou um esquema obscuro e cinzento. Supostamente, as munições estão sendo revendidas através da Europa, e a Astana tem um papel fundamental nisso. Munições de tipo russo que deveriam ser fornecidas a um país europeu. Esse país as compraria com recursos do fundo SAF e as revenderia no mercado ucraniano. Afinal, lá elas são necessárias. Uma parte significativa da artilharia deles depende justamente de munições do tipo russo. Paralelamente, segundo ele, também se falava de outra coisa. Abrir em território romeno uma fábrica de armas ou munições pela mesma estrutura. Será que realmente está acontecendo algo a portas fechadas e agora Tokayev está olhando para o lado da Ucrânia? Flamingo Bars e fevereiro. A tríade do armamento ucraniano invadiu a Rússia à noite e a desintegrou em moléculas. Isso você precisa ver. Nossos defensores também fritaram os russos nos territórios temporariamente ocupados. Da Crimeia, conseguiram destruir um terminal marítimo de petróleo, um estacionamento de helicópteros e locais de armazenamento e preparação de drones no aerodródromo de Kirovsk, além de uma estação de radar PPU na região de Eupatória. E isso é só o começo. No território temporariamente ocupado da região de Zaporizhia, foi atingido um terminal de petróleo na área de Berdiansk, além dos postos avançados de comando do 5º Exército de Armas Combinadas e da 127ª Divisão de Fuzileiros Motorizados dos ocupantes russos. Momento de glória para os russos. O assalto anunciado a Pokrovsk não aconteceu. Os canais pró-Rússia estão reclamando. As forças armadas da Ucrânia eliminaram mais alguns dos valentes soldados deles, como Putin, que sob a cobertura da neblina tentou avançar para o interior de Donetsk em motos e bugs. E tudo isso graças ao vídeo do qual o inimigo tanto se gabava no começo. Todos nós vimos aquele famoso vídeo da entrada em Pokrovsk. Agora, vamos ao que interessa. Por causa daquele idiota que gravou e vazou o vídeo na internet, hoje, nesse trecho, há uma pilha de mortos e equipamentos queimados. Agora os russos não reclamam mais do vídeo. Dizem que, embora a guerra de drones siga na linha de frente, a artilharia nunca deixou de existir. Revelação urgente e chocante. O Kremlin há anos esconde onde Putin realmente está. Agora todas as cartas estão na mesa. Descobriu-se que Putin tem pelo menos 3 escritórios quase idênticos em 3 residências diferentes, que o Kremlin constantemente apresenta como se fossem o escritório em Novo Ogariovo. O ditador se irritava com coisas simples, uma maçaneta na porta do seu escritório, um detalhe decorativo na parede e uma pasta para guardar papéis. Além disso, a investigação revelou que, desde fevereiro de 2023, Putin deixou de usar seu escritório em Sochi devido à ameaça real de ataques com drones ucranianos. E já no início de 2025, ele hesitava até mesmo trabalhar na residência de Novo Ogariovo. Só em meados de setembro de 2025, após uma longa pausa, o ditador começou a voltar ocasionalmente para as 2 residências, tentando recuperar o controle e a sensação de segurança. Sensação: $500 milhão do norte para a Ucrânia.
Dinamarca, Estônia, Finlândia e mais 5 países uniram recursos. Nossos aliados das repúblicas do norte e do Báltico estão intensificando o financiamento de um novo pacote de equipamentos militares críticos para a Ucrânia. Esse equipamento é extremamente importante, já que a Ucrânia está entrando nos meses de inverno e os suprimentos através do POR estão chegando ao país. Os aliados da OTAN continuarão fornecendo o equipamento e os materiais necessários. É disso que todos estão falando. As aliadas não estão poupando nem dinheiro nem esforços. Os EUA estão atuando como um centro de distribuição. Neste exato momento, coisas incríveis estão acontecendo, então ainda vem mais por aí. Urgente, o inferno explodiu na linha de frente. Pokrovsk está novamente no olho do furacão. O exército de Putin recebeu a ordem e avançou. Mas, em vez de triunfar, caiu direto sobre a chuva de fogo ucraniana. Os generais do Kremlin jogam seus soldados como carne no moedor, mas não conseguem acompanhar o ritmo da defesa ucraniana. O Donbass está em polvorosa e a propaganda russa tenta em vão encobrir a catástrofe com fake news. A verdade já veio à tona. Pokrovsk se tornou. O que vai acontecer agora com a ofensiva russa e por que essa batalha pode ser os últimos acordes de Putin? Todos os detalhes a seguir. Pokrovsk está no limite. Lá os combates continuam sem parar e os russos atacam a cidade com todas as armas que têm. É justamente o uso de prédios altos que dá às forças de defesa da Ucrânia a oportunidade de melhorar significativamente suas posições táticas, sendo que a intensidade dos ataques contra as posições das forças de defesa da Ucrânia na direção de Pokrovsk, com o uso de bombas aéreas guiadas, chega a 200 a 300 por dia. Além disso, a tática dos ocupantes são os chamados ataques combinados, ou seja, usando tanto bombas aéreas guiadas quanto, consequentemente, sistemas pesados de lança-chamas. Foi informado que as forças de defesa conseguiram afrouxar o cerco inimigo na região do bolsão de Pokrovsk, o que permitiu aos defensores ucranianos, depois de haver enfrentado uma situação difícil e cheia de tensão, finalmente podemos respirar aliviados, sentindo como a tranquilidade e a calma regressam pouco a pouco a nossas vidas, permitindo-nos deixar atrás o estresse e mirar-se ao futuro com esperança. As forças de defesa da Ucrânia, neste momento, estão realizando operações de estabilização para impedir o avanço das tropas de ocupação russas. Sirski destaca que a Rússia transferiu 150 mil soldados e planeja cercar Pokrovsk e as cidades vizinhas. Paralelamente a Pokrovsk, os ocupantes estão intensificando drasticamente as hostilidades na direção do estuário. Ali, os grupos aéreos inimigos somam cerca de 90 mil pessoas. Ou seja, como podemos ver, eles estão tentando atacar simultaneamente em várias direções com o objetivo, respectivamente, de capturar territórios da região de Donetsk que estão sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Mas quantos russos vão morrer por essas cidades? O vovô do bunker não se preocupa muito com isso. Mas um blogueiro russo decidiu contar mesmo assim. Então, por causa de 2 cidades pequenas, a Rússia já matou entre 80 e 100 mil dos próprios soldados. A Rússia matou, e continua falando, mas não matou ucranianos, matou russos mesmo. Ah, claro, que são esses 100 mil pessoas, né? O Putin deve saber o que tá fazendo, né? Ou será que ele simplesmente não liga? A Alemanha perdeu significativamente menos pessoas quando invadiu a Noruega, a França e a Polônia. O comandante em chefe das Forças Armadas informou que a Rússia está preparando uma manobra final para capturar toda a região de Donetsk. Essa área da região é reconhecida por sua importância para a comunidade local, sendo valorizada por suas características próprias e pelo papel que desempenha no desenvolvimento do local. E as batalhas em Pokrovsk, consequentemente, estão esgotando as forças do exército de ocupação russo no momento em que tentam tomar o controle das áreas da região de Donetsk. No entanto, os canais Z estão publicando vídeos da entrada das tropas russas em Pokrovsk. Por mais estranho que pareça, após 4 anos de guerra, eles agradecem justamente a névoa. Mas
assim como entraram, também morreram. A névoa, ao que parece, não é um aliado muito confiável. Os militares ucranianos não cedem um passo aos russos e vão eliminando-os um a um. O povoado foi completamente limpo e, considerando sua importância estratégica, é um ponto logístico-chave da estrada que passa por esse povoado, agora sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia estão realizando ações de contra-ataque bem-sucedidas na região do povoado de Chakova. Parece que é justamente por isso que na Rússia começou um recrutamento em massa de voluntários para proteger objetos importantes contra drones. Mas a gente sabe muito bem onde esses voluntários vão acabar em breve. Na verdade, está acontecendo uma mobilização encoberta no território da Federação Russa. E lá na própria Rússia, como sempre, o clima tá quente. Desta vez, os bons drones visitaram a refinaria de petróleo em Saratov. Inveja em silêncio, como dizem. O principal é o quanto de admiração isso causa. Eles invejam em silêncio e eu na janela, olha, ó, explodiu. Na sua opinião, você achou que estava gostoso? Exclusivo, a Tchequia está preparando um verdadeiro mega presente, um novo satélite que vai abrir para a Ucrânia um céu sem limites. Isso não é apenas tecnologia, são olhos que enxergam o inimigo até mesmo através das nuvens. O Kremlin tá nervoso, porque agora a Ucrânia pode ver como na palma da mão aquilo que Moscou quer esconder. A era espacial das tecnologias ucranianas entra em uma nova fase. A Europa aplaude enquanto o inimigo se esconde nas sombras. A partir de agora, o céu e o espaço trabalham para as Forças Armadas da Ucrânia. Isso é um avanço! Não perca os primeiros detalhes a seguir. Satélite para a Ucrânia. Em 21 de outubro de 2025, o Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca anunciou que doaria um satélite de sensoriamento da Terra à Ucrânia como sinal de apoio. Essa informação surgiu em outubro, quando o último satélite ucraniano concluiu suas operações. Janeiro, o número 230, repito, 230. Janeiro 230. Houve uma época em que os Estados Unidos se recusaram a fornecer dados de satélite à Ucrânia. O SIT 230 caiu e provavelmente se desintegrou na atmosfera em 8 de outubro, ao largo da costa do Alasca, Iowa. A informação foi divulgada pelo Centro Nacional de Controle e Teste de Instalações Espaciais. Agora ele precisava de um substituto. Na Ucrânia, atualmente, também existem satélites finlandeses, que praticamente foram doados ao país, e por isso a Ucrânia pode utilizar esses satélites finlandeses. Mas não se esqueça também, de forma alguma, dos equipamentos de comunicação via satélite Starlink e do acesso aos dados estratégicos e valiosos provenientes dos satélites dos parceiros internacionais da Ucrânia, principalmente, é claro, dos Estados Unidos da América, ou seja, do ZEL. Ainda não se sabe qual satélite exatamente a Tchequia vai doar para a Ucrânia. O anterior, em 13 de janeiro de 2022, foi colocado em órbita calculada pelo foguete Falcon 9 da SpaceX. Depois disso, foi estabelecida comunicação com ele e foi confirmado que o equipamento de bordo estava funcionando corretamente. Na época, o escritório do presidente declarou que as imagens digitais transmitidas pelo satélite para a Terra poderiam ser usadas na agricultura e na silvicultura. Cartografia, para controle de recursos hídricos, monitoramento de situações de emergência e desastres naturais, assim como nas áreas de segurança e defesa para detecção.
e atividades ilegais. Isso proporcionou, no início da intervenção em grande escala, uma vantagem significativa. Apesar de os russos terem deixado a indústria de satélites em decadência em seu país, ela já foi de alto nível e agora isso ajuda o Kremlin a conduzir a guerra contra o nosso país. A Rússia também utiliza dados de satélites chineses, o que significa que, na verdade, o agrupamento de satélites em órbita da Rússia hoje não é suficiente, e ela é obrigada a usar também. Podemos dizer que a indústria de satélites ucraniana está agora em sua fase inicial. Com o apoio dos aliados, ela tem todas as chances de se tornar promissora e competitiva no mundo. Urgente, a máquina de defesa de Putin está desmoronando bem diante dos nossos olhos. As principais fábricas pararam, a blindagem está rachando, os tanques não ligam e os depósitos estão vazios. O Kremlin está em pânico, não há com que lutar. A economia está caindo, o dinheiro está derretendo, a grandeza está virando sucata. Os soldados na linha de frente reclamam, o equipamento está quebrando antes mesmo do combate. Putin procura culpados, mas é tarde demais, o império está se desfazendo nas costuras. O começo do fim chegou. Os primeiros detalhes sobre isso na reportagem já. O objetivo não é apenas acompanhar a economia global, mas buscar superá-la, aproveitando ao máximo o próprio potencial. Mas na Rússia não se vê nenhuma dinâmica ou potencial. Inclusive, até os mais resistentes já começaram a sucumbir. Assim, o gigante militar russo Ural Vagon Zavod, que fabrica veículos blindados e conta com todos os benefícios do complexo militar industrial, não está aguentando e está começando a rachar. O que faz a diretoria da fábrica? Eles não demitem formalmente as pessoas, mas transferem os funcionários para uma semana de trabalho de 4 dias, reduzindo o salário em 20%. Uma semana de trabalho de 3 dias com redução salarial de 40%. É exatamente essa a situação que está acontecendo, mas nem isso está mais ajudando. E esse foi o estágio em que chegaram. De acordo com as últimas estatísticas, cerca de 4 milhões de pessoas na Rússia já estavam trabalhando assim recentemente. Mas até mesmo reduzir os turnos ao mínimo já não funciona mais. Na empresa, que é o carro-chefe da indústria de tanques russa, haverá demissões. Isso foi relatado pela publicação russa I1. Em alguns departamentos, planeja-se cortar até 50% do pessoal. Mas, em toda a empresa, 1 em cada 10 funcionários ficará sem trabalho. Antes era assim, a produção civil talvez não fosse muito agradável. Mas havia muito dinheiro para o setor militar, e isso acabava compensando. Mas agora, ao que parece, estão cortando até mesmo os gastos com a produção militar. E parece que a receita, o lucro do setor militar, não consegue cobrir as perdas do setor civil. Por isso, agora vão cortar cerca de 10% das pessoas na produção civil, dizem. Segundo explicam os especialistas, tudo isso se deve à queda incrível da economia russa. Os ataques ucranianos às refinarias de petróleo, que privam a Rússia de milhões em petrodólares, as sanções ocidentais e o aumento da pressão dos Estados Unidos sobre o setor petrolífero russo já levaram a uma situação em que até mesmo a previsão negativa para a economia está errada. Tudo vai ficar ainda pior. A previsão negativa deles, do Banco Central, só para lembrar, é uma queda de 2,5% a 3,5% do PIB, inflação de 12%, e isso é 20%. Ou seja, teremos que aumentar a taxa para 20% no próximo ano. E essa é a previsão negativa deles. O cenário que eu considero não negativo é justamente o que existe agora na realidade. Essa questão. O problema é que os problemas acumulados simplesmente aparecem todos os dias. E eles não permitem manter aquele cenário que o Banco Central considera controlável. A situação se agravou a tal ponto que a queda da economia russa já precisa ser reconhecida publicamente. Pergunta: isso é suficiente? É isso que queríamos. De fato, mesmo segundo dados oficiais, a recessão já atingiu 19 dos 24 setores da economia russa. Além disso, eles já estão começando a ter problemas até mesmo com as empresas do complexo militar industrial. Essas empresas já estão enfrentando inadimplência agora, ou seja, não estão recebendo pagamentos do orçamento. A semana de trabalho está sendo reduzida, como por exemplo na Ural Vagon Zavod. Isso significa que o financiamento delas foi cortado, mais ou menos uns 3 meses atrás.
Por isso, esses processos realmente estão acontecendo. Ao mesmo tempo, o mais interessante é que na Rússia eles já inventaram como apresentar essa informação para os superiores. Tudo um estilo de crescimento negativo e sucessos não bem-sucedidos. Agora, por exemplo, estão falando abertamente sobre a queda da economia. Ao mesmo tempo, acrescentam que antes havia um crescimento tão sem precedentes que era impossível durar para sempre. Então, agora estão observando uma queda. Essa é a estratégia deles. Dizer que não há nenhuma recessão, que não há queda da economia, depois soltar uma história dizendo que sim, no quarto trimestre a queda da economia será maior e rechear tudo isso com um monte de ressalvas. A solução se impôs por si só. Revisar o projeto do orçamento mais uma vez. Claro, no sentido do seu crescimento negativo. Estamos realizando toda uma série de ações concretas e planejadas, sempre em conformidade com o esboço do principal documento financeiro do país, que é o seu principal objetivo. E o objetivo, como antes, continua sendo a guerra. Por isso, não recomendam esperar por uma melhora na análise. E se os cortes já atingiram os gigantes industriais do complexo militar-industrial, agora é a vez de todas as empresas do país, inclusive as privadas. Com isso, encerramos nossa edição de hoje. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!